Olá, essa é a aula 2 de dimensionamento de rede de distribuição de água, a planilha de cálculo da rede ramificada. Eu sou o professor Reginaldo Jacques, do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis. O exemplo que nós estamos utilizando para projetar a rede de distribuição de água ramificada foi extraído do livro Abastecimento de Água, do autor Milton Tomoyuki Tsuchiya. Na aula 1, nós fizemos os seguintes cálculos na planilha da rede de distribuição de água. Colocamos os trechos, as extensões de cada trecho, calculamos a vazão, a jusante, em marcha, a montante e fictícia, determinamos o diâmetro, calculamos a velocidade, a perda de carga unitária e a perda de carga total em cada trecho. Hoje nós vamos dar continuidade fazendo o preenchimento das colunas referente à cota piezométrica a montante, cota piezométrica a jusante, pressão a montante e pressão a jusante. Temos também uma coluna sobre cota do terreno, duas colunas na realidade, uma para cota do terreno a montante e outra para cota do terreno a jusante. Aqui eu dei uma aproximada na planilha, para nós vermos essa parte que tem a cota piezométrica, a cota do terreno e a pressão disponível. Lembrando que nós temos que colocar adequadamente nas respectivas colunas de montante e de jusante para a cota piezométrica, para a cota do terreno e para a pressão disponível. Temos aqui a nossa rede de distribuição de água. Os valores que estão nas linhas de chamadas correspondem às cotas dos terrenos nos nós. Temos que relembrar o que é montante e o que é jusante. Em um trecho, o sentido do fluxo indica onde é montante e onde é jusante. A água ela se desloca de montante para jusante. Ela escoa numa tubulação de montante para jusante. Portanto, montante vai estar antes da seta e jusante depois da seta. Na ponta da seta fica jusante e a montante na parte atrás da seta. Para o trecho 1 aqui, por exemplo, nós verificamos que a montante fica nesse ponto. A cota do terreno a montante de 1 é 70. A cota a jusante do trecho 1 do terreno, cota do terreno, é 81. Então temos aqui, para o trecho 1, cota do terreno a montante, 70 metros. Cota do terreno a jusante, 81 metros. Esses valores eu transfiro para as colunas respectivas de cota de terreno a montante e cota de terreno a jusante. Relembrando que nós não podemos trocar esses valores. No trecho 2, devemos observar onde está o trecho 2. O trecho 2 está aqui, a montante e jusante. Então, teremos cota do terreno a montante de 2, 72 metros. Cota do terreno a jusante de 2, 70 metros. Também coloco esses valores nas respectivas colunas de cota do terreno a montante e a jusante. Aqui eu quero relembrar que existem pontos que correspondem aos dois trechos. Esse ponto aqui no círculo verde corresponde a montante do trecho 1 e a jusante do trecho 2. Lembrando, portanto, que nesse ponto a cota do terreno é a mesma. Podemos observar aqui nas colunas de cota do terreno a montante e a jusante. Cota do terreno a montante de 1 é igual a cota do terreno a jusante de 2. Vamos ao trecho 3. Observamos onde é a montante e onde é a jusante. E colocamos esses valores lá na planilha. Lembrando, cota do terreno a montante de 3, 72 metros, cota do terreno a jusante de 3, 76 metros. Transferimos os valores para a planilha. Trecho 4. Aqui está a cota do terreno a montante, aqui a cota do terreno a jusante. Cota do terreno a montante de 4, 78,20. Cota do terreno a jusante de 4, 72 metros. Trecho 5. Cota do terreno a montante, cota do terreno a jusante.
Trecho 5, cota do terreno a montante de 5, 74 metros. Cota do terreno a jusante de 5, 72,50 metros. Trecho 6, aqui está a cota do terreno a montante de 6. Aqui a cota do terreno a jusante de 6. Cota do terreno a montante de 6, 60,20 metros. Cota do terreno a jusante de 6, 74 metros. Trecho 7. Aqui está a cota do terreno a montante de 7. E aqui a cota do terreno a jusante de 7. Cota do terreno a montante de 7, 78,20 metros. Cota do terreno a jusante de 7, 74 metros. Trecho 8. Aqui está a jusante do 8 e aqui a montante do 8. Cota do terreno a montante do 8, 85 metros. Cota do terreno a jusante do 8, 78,20 metros. Transfiram adequadamente todos os valores correspondentes à cota do terreno a montante e à cota do terreno a jusante de cada trecho. Esses valores devem ser colocados nessas colunas respectivas. Não podemos trocar jusante e montante, que vai alterar as nossas pressões e as nossas cotas piezométricas. Para calcular a cota piezométrica e a pressão disponível, é importante termos em mente os conhecimentos de hidráulica. Percebemos aqui uma tubulação enterrada, tem o solo, um ponto da tubulação inicial e um ponto final. Isso corresponde a um trecho de rede, montante do meu lado esquerdo e jusante do meu lado direito, porque o fluxo da água está partindo da esquerda para a direita. Tenho uma linha do terreno, aonde, num ponto, a jusante, eu tenho ali a cota do terreno a jusante, a pressão a jusante, a cota piezométrica jusante, a perda de carga. E a montante, eu tenho cota do terreno a montante, pressão a montante, cota piezométrica montante. Vamos entender. Nesse ponto aqui, eu tenho a cota do terreno a montante, ou seja, a cota do terreno. Se eu colocar um piezômetro aqui, eu vou encontrar a água nesse nível, que é a minha cota piezométrica. Ou seja, se eu coloco um tubo na vertical, a minha água, devido à pressão nesse ponto aqui da tubulação, vai chegar até esse nível. A diferença entre a cota piezométrica a montante e a cota do terreno a montante é igual à pressão a montante. Lembrando que a cota piezométrica jusante mais a perda de carga é igual à cota piezométrica a montante. E que a pressão vai ser sempre a cota piezométrica menos a cota do terreno, seja a montante ou seja a jusante. Desse lado aqui vemos que é tudo a jusante e desse outro lado tudo a montante. Aqui nós temos o desenho também e a respectiva legenda. Essas serão as fórmulas que nós vamos utilizar a seguir para determinar as cotas piezométricas e as pressões. Vamos começar então pelo trecho 1. Observamos que o trecho 1 é o trecho mais distante. E nós vamos arbitrar no ponto mais distante, ou seja, a jusante do ponto 1, uma pressão de 10 MCA. Por que uma pressão de 10 MCA? Porque a NBR 12218 de 2017 determina que a pressão dinâmica mínima deve ser de 10 MCA, conforme estabelece a NBR, a norma técnica. A pressão mínima de 100 kPa, ou seja, 10 MCA. Assim, nós determinamos no trecho 1 a pressão a jusante, 10 MCA, ou seja, nós arbitramos essa pressão. Sabemos a cota do terreno no trecho 1, que veio da nossa planta planaltimétrica. Com isso, conseguimos achar a cota piezométrica jusante de 1. Vamos entender melhor aqui, ó. Você vai colocar a seta para ajudar. Cota do terreno 81 que nós tiramos da planta. Arbitramos a pressão de 10 MCA. Chegamos a uma cota piezométrica aqui, ó.
de 91, que é 81 mais 10. Eu sei agora a minha cota piezométrica jusante, que é 91. Eu tenho uma perda de carga. Se eu somar essa perda de carga à cota piezométrica jusante, eu vou achar o quê? Pensa aí um pouquinho. Cota piezométrica montante, ó. Cota piezométrica a jusante mais a perda de carga no trecho é igual a cota piezométrica a montante. Para o trecho 1, nós temos então pressão a jusante de 1, 10 MCA. A cota piezométrica a jusante do trecho 1 nós vamos calcular por essa expressão. Pressão jusante de 1 é igual a cota piezométrica jusante de 1 menos a cota do terreno jusante de 1. Como a gente já fez ali, ó, cota piezométrica jusante é igual a cota do terreno mais a pressão, que eu arbitrei, 91 metros. Para a cota piezométrica a montante, eu vou calcular cota piezométrica montante de 1 é igual a cota piezométrica jusante de 1 mais a perda de carga no trecho 1, que é 91 mais 0,49, deu 91,49 metros a cota piezométrica montante de 1. A pressão vai ser sempre a cota piezométrica menos a cota do terreno. Portanto, a pressão montante do trecho 1 vai ser igual a cota piezométrica montante de 1 menos a cota do terreno montante de 1. Fazendo o cálculo aqui, 21,49. A cota piezométrica montante de 1 eu tinha calculado anteriormente. E a cota do terreno eu tenho na planta planialtimétrica. Agora, para calcular o trecho 2, eu vou ter que perceber o seguinte. Eu tenho um ponto que ele é igual nos dois trechos, que é esse ponto que une os dois trechos que conectam. Nesse ponto, a cota piezométrica vai ser a mesma para os dois trechos. A cota do terreno também é a mesma para os dois trechos. E a pressão também é a mesma para os dois trechos. Porém, nesse ponto, corresponde a montante do trecho 1 e a jusante do trecho 2. Então, cota piezométrica montante de 1 é igual a cota piezométrica jusante de 2. Cota do terreno montante de 1 é igual a cota do terreno jusante de 2. E pressão montante de 1 é igual a pressão jusante de 2. Cota piezométrica jusante de 2, portanto, é a cota piezométrica montante de 1, que eu tinha calculado anteriormente, 91,49. Pressão a jusante de 2 é igual à pressão montante de 1. Também eu tinha calculado anteriormente, 21,49. A cota piezométrica montante eu vou tirar da expressão. Cota piezométrica montante é igual a cota piezométrica jusante mais a perda de carga no trecho. Assim, para o trecho 2, a cota piezométrica montante de 2 é igual a 91,49 mais 0,13. Cota piezométrica montante de 2, 91,62. E a pressão? A pressão montante de 2 vai ser a cota piezométrica montante de 2 menos a cota do terreno montante de 2. Eu acabei de calcular a cota piezométrica montante de 2, 91,62, e diminuo a cota piezométrica, aliás, a cota do terreno montante de 2, que tem lá na minha planta. Então, pressão montante de 2 é igual a 19,62. Vamos agora calcular o trecho 3. É muito importante verificar os pontos que unem os dois trechos. Esse ponto aqui une os dois trechos. E que corresponde ao quê? Corresponde a montante dos dois trechos, olha. Verifiquem aqui, ó. Porque a água está nesse sentido. Parte de montante para jusante. Parte de montante para jusante. Então, cota piezométrica montante de 2 é igual a cota piezométrica montante de 3. Cota do terreno montante de 2 é igual a cota do terreno montante de 3. Pressão montante de 2 é igual a pressão montante de 3, porque nesse ponto é uma conexão entre os dois trechos e corresponde aos mesmos valores. A cota piezométrica montante é igual à cota piezométrica a montante do outro trecho. Então, cota piezométrica montante de 3 é igual à cota piezométrica montante de 2, que é igual a 91,62. A pressão no trecho 2 e no trecho 3, a montante também é a mesma, 19,62.
A cota piezométrica jusante eu vou calcular pela expressão cota piezométrica montante é igual a cota piezométrica ajusante mais a perda de carga. Eu tenho aqui como incógnita a cota piezométrica jusante, então eu substituo o valor da cota piezométrica montante e o valor da perda de carga. Isolo a cota piezométrica jusante e chego ao valor de 91,40 metros para a cota piezométrica jusante de 3. A pressão ajusante de 3 é igual à cota piezométrica jusante de 3 menos a cota do terreno ajusante de 3. A pressão ajusante de 3 é a cota piezométrica ajusante de 3, 91,40, que eu acabei de calcular, menos a cota do terreno que eu extraio lá da minha planilha, da minha planta planaltimétrica. Claro que esse valor também vai estar na planilha porque eu transferi o valor para aquelas duas colunas da planilha, o valor de cota do terreno. Então, a pressão jusante de 3 é igual a 15,40 MCA. Para o trecho 4. No trecho 4, eu observo também como que ele está conectado a um trecho que eu já conheço os valores das cotas piezométricas, das cotas do terreno e da pressão. Percebo que no trecho 4, ele corresponde a jusante do trecho 4, corresponde a montante do 3 e a montante do 2. Então, cota piezométrica a montante do 2 é igual a cota piezométrica montante do 3, que é igual a cota piezométrica jusante do 4. A cota do terreno montante de 2 é igual a cota do terreno montante de 3, que é igual a cota do terreno jusante de 4. A pressão montante de 2 é igual a pressão montante de 3, que é igual a pressão jusante de 4. Portanto, o valor para a cota piezométrica jusante de 4 é 91,62, que nós tínhamos calculado anteriormente. Para a pressão ajusante de 4, como a pressão ajusante de 4 é igual a pressão a montante de 3 e pressão a montante de 2, eu também já tinha calculado anteriormente, 19,62 MCA. A cota piezométrica montante eu calculo pela expressão cota piezométrica montante de 4 é igual a cota piezométrica jusante de 4 mais a perda de carga. Cota piezométrica montante de 4 é igual a 91,62 mais a perda de carga no trecho, que é 0,18. Cota piezométrica montante de 4 é igual a 91,80 metros. A pressão. A pressão é sempre a cota piezométrica menos a cota do terreno. Assim, a pressão montante de 4 é igual a cota piezométrica montante do 4 menos a cota do terreno a montante de 4. Acabamos de calcular a cota piezométrica montante de 4, 91,80, menos a cota do terreno de 4, 78,20. Pressão montante de 4, 13,60 MCA. Agora eu vou para o trecho 5? Não, porque o trecho 5 está lá distante e eu não tenho conexão para saber o valor. Eu sei aqui, ó. Eu sei aqui a cota piezométrica montante de 4, sei a pressão montante de 4 e sei a cota do terreno montante de 4. Então, o próximo trecho que eu tenho que analisar é o 7. Percebo que há a união entre o trecho 4 e o trecho 7. Percebo que essa união corresponde à montante dos dois trechos. Assim, a cota piezométrica montante do 7 será igual à cota piezométrica montante do 4. A cota do terreno montante do 7 é igual à cota do terreno montante do 4. A pressão montante do 7 é igual à pressão montante do 4. O valor de cota piezométrica montante de 4 eu já tinha calculado anteriormente, que é igual então a cota piezométrica montante de 7, 91,80. A pressão montante de 4 é igual à pressão montante de 7. Eu quero a pressão montante de 7, então calculado anteriormente 13,60 MCA. Para a cota piezométrica ajusante eu vou usar a expressão cota piezométrica a montante de 7 é igual a cota piezométrica ajusante de 7 mais a perda de carga no trecho. Substituo o valor de cota piezométrica montante, substituo o valor da perda de carga no trecho. Isolo a cota piezométrica ajusante de 7 e chego ao valor de 90,87 metros. A pressão é sempre cota piezométrica menos a cota do terreno. Então, para o trecho 7, a pressão ajusante do 7 é igual à cota piezométrica ajusante do 7 menos a cota do terreno jusante do 7. Para o trecho 7, pressão ajusante é igual a 16,87.
Vamos relembrar? A minha dica para você é você desenhar essa ilustração aqui. Fazer uma tubulação, colocar embaixo o trecho, o montante e a jusante, né? A montante e a jusante. Colocar o sentido do fluxo da água. Fazer uma linha que corresponde ao terreno. E saber que na montante eu tenho cota do terreno na montante. A jusante eu tenho cota do terreno na jusante. Saber que eu vou ter uma cota piezométrica até onde a água chega. E essa diferença da cota piezométrica para a cota do terreno é a pressão que eu vou ter aqui, ó, até onde que a minha água vai alcançar. Sei que tem uma linha piezométrica horizontal para pressão estática e para pressão dinâmica eu vou ter uma linha inclinada porque eu tenho a perda de carga no trecho ao longo da tubulação. A jusante eu vou ter minha pressão então sendo o quê? A cota piezométrica jusante menos a cota do terreno ajusante. É importante você ter esse desenho porque eles determinam essas expressões aqui, ó. Cota piezométrica montante é igual a cota piezométrica jusante mais a perda de carga. Aqui, ó. Cota piezométrica a montante é cota piezométrica ajusante mais a perda de carga. A pressão ajusante é a cota piezométrica ajusante menos a cota do terreno ajusante. E a pressão amontante é a cota piezométrica amontante menos a cota do terreno amontante. Depois do trecho 7, eu vou perceber qual o trecho que está conectado a ele. Porque será nesse trecho conectado ao 7 que eu vou ter informações para serem utilizadas. Então eu percebo aqui, ó, no trecho 7, que ele está conectado ao 5 e ao 6. Que esse ponto corresponde a jusante do 7 e a montante do 6 e a montante do 5. Então a cota piezométrica jusante do 7 é igual à cota piezométrica a montante do 6, que é igual à cota piezométrica montante do 5. A cota do terreno jusante do 7 é igual à cota do terreno montante do 6, é igual à cota do terreno montante do 5. E a pressão jusante do 7 é igual à pressão montante do 6, que é igual à pressão montante do 5. Para a cota piezométrica montante do 5, então eu tenho cota piezométrica a jusante do 7. Os valores são iguais. Calculei anteriormente 90,87 metros a cota piezométrica montante do 5, porque ela é igual à cota piezométrica jusante do 7. A pressão montante do 5 é igual à pressão jusante do 7, que é 16,87, calculada anteriormente também. A cota piezométrica jusante do 5, vamos utilizar a expressão de cota piezométrica montante é igual a cota piezométrica jusante mais a perda de carga. Vamos isolar a cota piezométrica a jusante, colocar os valores de cota piezométrica a montante e o valor da perda de carga no trecho. Com isso, chegamos ao valor de 90,61 para a cota piezométrica jusante do trecho 5. A pressão a jusante do 5 é igual a cota piezométrica jusante do 5 menos a cota do terreno jusante do 5, a jusante do 5. Tenho a cota piezométrica jusante do 5 que eu acabei de calcular, 90,61, menos a cota do terreno a jusante do 5, que eu retiro da minha planta planialtimétrica. Pressão jusante do 5 é igual a 18,11 MCA. O trecho 6 também corresponde a montante do 6, corresponde a jusante do 7 e a montante do 5, né? Esse ponto aqui, ó. A relação é a igual que nós utilizamos para o trecho 5. Então, cota piezométrica montante do 6 é igual a cota piezométrica jusante do 7, que é 90,87. A pressão montante do 6 é igual à pressão jusante do 7, 16,87. A cota piezométrica ajusante do 6 sai dessa expressão. Cota piezométrica montante do 6 é igual a cota piezométrica ajusante do 6 mais a perda de carga. Substituímos os valores isolando a cota piezométrica jusante do 6. Chegamos à cota piezométrica jusante do 6 igual a 90,04. A pressão ajusante é a cota piezométrica menos a cota do terreno. Acabamos de calcular a pressão ajusante. Retiramos da nossa planta planialtimétrica a cota do terreno ajusante do 6.
e chegamos à pressão a jusante de 6 de 29,84 MCA. Agora vamos ver o último trecho, que é o trecho 8. O trecho 8 está conectado ao trecho 7 e ao trecho 4. Nesse ponto aqui do círculo verde, nós temos que cota piezométrica jusante do 8 é igual a cota piezométrica montante do 7 e cota piezométrica montante do 4. 4 e 7, a montante, correspondem à jusante do 8. Então, cota piezométrica jusante do 8 é igual a cota piezométrica montante de 4, que é igual a cota piezométrica montante de 7. Cota do terreno jusante do 8 é igual a cota do terreno montante do 4, que é igual a cota do terreno montante do 7. E pressão jusante do 8 é igual a pressão montante do 4 e igual a pressão montante do 7. Assim, nós temos que para a cota piezométrica a jusante do 8, que ela é igual a cota piezométrica montante do 4 e cota piezométrica montante do 7, que eu já calculei, 91,80. A pressão também corresponde à mesma. A pressão a jusante corresponde à mesma pressão a montante do trecho 4 e pressão montante do trecho 7, 13,60 MCA. Para a cota piezométrica montante, calculamos cota piezométrica montante de 8 é igual a cota piezométrica a jusante do 8 mais a perda de carga no trecho 8. Substituindo os valores, chego a 92,62 metros. A pressão, a montante, é igual a cota piezométrica montante do 8 menos a cota do terreno montante do 8. Cota piezométrica montante do 8, acabei de calcular. Cota do terreno montante do 8, eu tiro lá da minha planta planialtrimétrica. Pressão montante do 8, 7,62 MCA. Com isso, eu tenho todos os valores na minha planilha. Coloco todos os valores adequadamente na minha planilha. Posso fazer uma planilha Excel, colocar as fórmulas, conseguir determinar todos esses valores. Vou fazer uma análise final, vou verificar as pressões. Item 5.3, pressão de serviço. A pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 400 kPa, podendo chegar a 500 kPa em regiões com topografia acidentada, e a pressão dinâmica mínima de 100 kPa, e ser referenciada ao nível do terreno. Então, a pressão estática máxima tem que ser de 400 kPa, ou seja, 40 MCA. E a pressão dinâmica mínima tem que ser de 100 kPa, ou seja, 10 MCA. Então, o que diz o nosso último item do exemplo? Cota do nível mínimo d'água do reservatório para garantir a pressão mínima de 10 MCA e pressão estática máxima de 40 MCA. Quando eu faço análise, eu verifico que a montante do trecho 8 eu tenho 7,62 de pressão. Porém, esse ponto é o ponto do reservatório, então eu não vou começar a distribuir a água debaixo do reservatório. Se eu precisasse distribuir a partir daquele ponto, eu teria que aumentar essa pressão naquele ponto, ou seja, eu teria que aumentar o nível do reservatório para que aquele ponto ali passasse para no mínimo 10 MCA. Mas no nosso caso aqui, nós vamos analisar como se nós não quiséssemos aumentar a pressão no ponto a montante do trecho 8, considerando que ali fica o reservatório. Assim, o trecho 8 aqui é o local do reservatório, então vamos considerar que a distribuição de água vai ocorrer no trecho, mas não nesse ponto especificamente. Então vamos verificar o nível mínimo do reservatório é de 7,62, porque é a cota piezométrica do reservatório menos a cota do terreno. Ou seja, ele está a 7,62, o nível mínimo do reservatório, acima do nível do terreno. Vamos verificar agora a pressão estática máxima. A pressão estática máxima vai ser a cota do nível do reservatório menos a cota do ponto mais baixo da rede. Cota do nível do reservatório, 92,62, menos o ponto mais baixo da rede, 60,20. Então, eu vou ter uma pressão estática máxima de 32,42 MCA. Percebemos que é menos do que 40 MCA. E assim nós chegamos ao final do nosso exemplo. Aqui está a nossa rede de distribuição de água. Eu gostaria de lembrá-los o seguinte: caso nós quiséssemos uma pressão de 10 MCA
a montante do ponto 8, o que nós teríamos que fazer? Pegar o desnível a acrescentar. Nós queremos uma pressão de 10 MCA. E temos só 7,64. A diferença que falta é 2,36. Ou seja, eu tenho que aumentar a cota piezométrica do reservatório em 2,36. Então eu precisaria tornar minha cota piezométrica do reservatório 94,98 metros. Para isso, eu poderia fazer um reservatório elevado ou levar o meu reservatório para uma cota do terreno superior, certo? Aqui está a nossa planilha final. E aqui está a nossa planta final com os diâmetros dos respectivos trechos. Aqui você vê a legenda, né? Diâmetro do trecho, acima do trecho, abaixo nós temos o comprimento do trecho e o número do trecho. Era isso. Até mais.